Olá, crianças! Na nossa aula de arte de hoje, vamos falar sobre artes da terra. Então, vários artistas utilizam materiais, a sua matéria-prima, eles retiram da natureza. E um desses materiais que a gente pode citar é a terra, o barro. Então, tá aí a imagem de alguns tipos de terra. Então, tem a terra arenosa, a argilosa e a cascalhosa. E a mais utilizada por artesãos, por artistas, é essa daqui, ó, a argila. Então, a argila é um tipo de material que ele pode ser moldado e pode ser confeccionado vários objetos. Então, foi mais ou menos o que? Nos anos de 3500 que ainda não havia escrita. Então, o ser humano ele descobriu que poderiam confeccionar objetos a partir desse tipo de material aí, a argila. E ao longo dos anos foram se aperfeiçoando o método de fazer esses objetos. Então, se vocês olharem aí o exemplo, olha aí o artesão. Ele está o quê? Está moldando um vaso. Então, essa é uma técnica, uma técnica para fazer esse tipo de vaso. Então, tem uma roda onde coloca a argila e vai moldando com as suas mãos, certo? Então, também podem ser feitos com argila bonecos. Então, tem esses cangaceiros. E também tem esse tipo aqui que são chamados de materiais de cerâmica. Por quê? São feitos também com argila. Só que se vocês olharem atentamente, o acabamento é diferente. Ele recebeu esse tipo de material, recebeu uma pintura. E para se fazer esse tipo de material, depois que o artista ele faz a peça, ela é passada por um processo onde ele é colocado num forno muito quente. Então, depois que o artista molda toda a argila, ela é queimada. Então, a temperatura é muito alta, muito forte. Então, por isso que ela fica nesse acabamento aí. Então, leva pintura e é toda uma técnica diferente, certo? Então, no Brasil, existem vários tipos de trabalhos feitos com argilas e também cerâmica, E vocês, se vocês forem para um artesanato, por exemplo, uma feira de artesanato, vocês irão ver vários objetos, vários materiais feitos de cerâmica, certo? Então, como atividade de hoje, vocês irão confeccionar um desses objetos. Então, podem ser uma placa. Essas imagens aí são alguns exemplos para vocês fazerem em casa, tá bom? Então, podem ser um vaso, um animal, uma placa onde vocês podem desenhar o que vocês quiserem, certo? Então, vocês que são artistas, usem a criatividade de vocês, tá bom? E como versículo para nossa aula, se encontra lá em Êxodo 35, versículo 35. Esse versículo fala sobre Deus. Ele deu a Bezalel e a Eliabe habilidades para poder confeccionar vários tipos de materiais de artesanato. Por exemplo, eles poderiam fazer lapidações em pedra, em trabalhar com ouro, com madeira. Então, esse versículo, ele nos mostra que quem nos dá o dom, a capacidade, o talento para fazer várias obras de artes é Deus, não vem de nós, e sim de Deus. Ele que nos dá esse talento. E para que a gente possa usar, para quê? Para a sua obra, porque nós fomos feitos o quê? Para glorificar a Deus, tá bom? E se alegra nele para todo sempre. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Então, beijos e até a próxima aula. Tchau!